Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Irondina Urize Lessa, sou orientadora social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Fundação MGI. Tive a honra de ser convidada pelo Vinícius, que é o psicólogo do CRAV, de Suzano, para fazer a abertura dessa live de hoje, trazendo esse tema de suma importância, que realmente deve ser muito debatido, sobre os direitos da criança e do adolescente vítimas de abuso e exploração sexual. Essa já é a segunda palestra que está acontecendo sobre esse assunto. Aproveito a oportunidade de agradecer o nosso prefeito Rodrigo Achuchi, nosso secretário Geraldo Garipo, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, parabenizá-los pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no nosso município, né? E agradecer pela confiança depositada em nosso trabalho. Quero parabenizar também, através da pessoa da Silvia Rangel, o trabalho desenvolvido por toda a sua equipe, né? E hoje, em particular, parabenizar aí o Vinícius, de toda a equipe do CRAV, por esse trabalho tão bonito que ele está desenvolvendo essa semana. Agradeço também o Vinícius, né? Muito obrigado pela parceria. Aproveito que seja para agradecer em público e dizer todas as vezes que eu precisei e recorri ao Vinícius, eu fui atendida pela equipe do CRAV. Muito obrigada. E desejando aí um bom trabalho a todos. Que seja um trabalho bastante produtivo, agradecendo as nossas convidadas. Vou passar, então, a palavra para o Vinícius. Obrigado, Vinícius. Um bom trabalho para todos. Muito obrigado, Dona Heron. Prazerzão nosso receber você aqui. Pessoal, vamos começando a live, né? Acho que com uma felicidade enorme de ter a Dona Herondina aqui apresentando para a gente, fazendo essa abertura no nosso começo. Ela que é parceiraça nossa aí de longa data, desde que o CRAV começou, ela estava aí com a gente. E hoje, mais do que especial, para a gente trazer uma temática, né, que dá continuidade ao papo que a gente já começou ontem e que segue aí essa semana que antecede o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Estou vendo que já tem bastante gente chegando, então aproveito para dar as boas-vindas a todos e a todas, dizer que a gente vai estar à disposição durante toda essa live aí para responder vocês, para sanar as dúvidas de vocês, ouvir todos vocês aí do chat. E sem mais delongas, eu quero convidar, né, as duas convidadas para essa live que vai acontecer. Primeiro, a doutora Giovana Milanês. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Vinícius. Boa noite a todos. E também a doutora Larissa Louro. Seja muito bem-vinda, doutora, à nossa live. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Giovana. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, com vocês. Espero que seja muito bem conduzida. Muito obrigado, primeiro, por vocês terem aceitado o convite da gente. Fico, assim, muito feliz por ser uma interlocução do direito com o social, né? O trabalho social necessita muito do direito, não só quando a gente fala de crianças e adolescentes, mas eu acho que em todas as áreas aí, quando envolve o ser humano, a gente precisa do direito perto, então é muito bom ter vocês perto da gente, podendo fazer esse trabalho legal, fazer essa noite aí de solução de dúvidas, eu acho que vai ser, né? A ideia é essa, a gente espera que a gente possa ser bem produtiva aqui para a galera poder conhecer bastante coisa. Exatamente, a intenção é sempre ajudar e sempre acrescentar. Eu acho que para a gente começar essa live aí,
Eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da trajetória de vocês para o pessoal que está chegando agora, né? Aí a gente pode começar com a doutora Larissa. Como é que você chegou até a comissão, doutora? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Perfeito, vamos lá. Eu sou pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, já tenho algum tempo. E eu já conheço a Giovana de outras épocas, porque, por sorte, nós estudávamos juntas na faculdade, nós nos formamos juntas. Na época, eu estagiei com a doutora Érica Marcelina Cruz, da primeira criminal aqui em Suzano, que também tomava conta da vara da infância. Então, nós nos estreitamos os nossos laços, né? E eu acabei gostando muito da área da infância, da área penal na época. E foi aí que começou a nossa amizade e também foi aí que surgiu o convite da comissão, né? Hoje em dia, integrar a comissão é um prazer, porque as integrantes são grandes amigas, e é uma honra estar aqui hoje, estar com a Gi, estar com a Jéssica, com a Amanda. É muito satisfatório, é um marco no início da carreira. E doutora Giovana, conta pra gente também como é que você chegou até a comissão, um pouquinho da sua trajetória. A minha trajetória é bem parecida com a da doutora Larissa. Como ela disse, nós cursamos a faculdade de Direito juntas. Nossos caminhos se separaram por um breve período de tempo, logo após o curso, por compromissos da vida profissional. Durante a graduação, eu também tive a oportunidade de estagiar lá com a doutora Érica Marcelina Cruz, que conduzia trabalhos incríveis no município de Suzano na área da infância. Eu iniciei a minha carreira na advocacia no ano de 2017, e eu sempre tive uma curiosidade, um amor pelo campo da infância, tanto direcionado para a área civil, quanto direcionado para a área de atos infracionais para a área penal, né, aplicado à infância e juventude. E aí, no ano de 2019, eu recebi o convite da nossa subseção, inclusive eu gostaria de dar os meus cumprimentos ao Dr. Wellington, atual presidente da nossa subseção, ao Dr. Fabrício, vice-presidente, demais advogados que aqui estiverem presentes. Eu recebi o convite para atuar pela Comissão da Infância, no meu triênio é de 2019 a 2021, mas espero poder continuar esse trabalho. A Larissa tem razão, nós que estamos na comissão hoje, já a Jéssica também estudou conosco antes, a doutora Amanda também, nós conhecemos no fórum, então a gente tem uma amizade mesmo fora da comissão, e isso facilita muito a nossa comunicação, a elaboração dos projetos, mas a comissão veio como um grande presente na minha vida profissional. As ideias em comum. Sem dúvida. Muito legal isso, de saber que vocês já tinham já se conheciam, né? Eu acho que o trabalho talvez pode ter fluído mais fácil aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. E doutoras, assim, um comentário pessoal antes da gente dar prosseguimento ao nosso tema, mas eu fiquei muito feliz quando eu descobri que a comissão era integrada por 4 mulheres, né? Porque o direito, pelo menos na minha trajetória enquanto trabalhando no CRAV, a gente tem bastante contato com advogados e a gente vê que a maioria é de homens. Então é muito legal ver uma comissão presidida e também integrada por mulheres aí. Eu acho que é um trabalho fantástico e já dá um pontapé muito bom, né? Doutora? É um prazer ser integrada e presidida por uma mulher, né? Diga lá. Eu vou dizer uma coisa muito sincera. Quando eu fui formar a minha comissão, eu priorizei, porque dizem assim, a gente cresce ouvindo isso, né? Ah, a amizade com um homem é mais fácil, conversar com um homem é mais fácil. Ninguém nunca participou de um grupo que 4 mulheres se entendem. Nossa, que privilégio, então, né? A nossa comunicação flui, é muito bom. É muito bom. Eu também fico muito feliz de ter 3 profissionais incríveis do meu lado. E além disso, mais que mulheres, todas nós somos bem novas. Isso às vezes é um pouco de motivo de questionamento, mas qual será que é a experiência? Será que tem a maturidade para falar? Eu acho que a gente consegue, pelo menos até o momento aí, a gente está conseguindo conduzir bem, né, Lari? Nós juntamos 2 problemas em um grupo só, né? Que são só mulheres jovens. E nós viemos de uma sala predominantemente de homens, né? Então... A gente vem de uma área em que os homens predominam, né? Bastante.
E queria saber um pouquinho como é que funciona o trabalho da comissão, como que é o trabalho, doutora? Bom, a Comissão da Infância, ela já existia antes da minha posse, os trabalhos já eram conduzidos no município de Suzano, mas de forma genérica, a nossa atuação, Vinícius, ela diz respeito a atender todas as questões atinentes à área da infância e juventude. Então, todos os casos que nos são trazidos, ou então eventos que a municipalidade promova, normalmente é pela Secretaria da Assistência Social, inclusive eu deixo aqui também os meus cumprimentos ao senhor secretário-geral do Garipo, mas a nossa atuação consiste principalmente em adotar todas as providências necessárias para que a gente possa, de forma auxiliar à rede assistencial, promover a proteção integral de crianças e adolescentes. Além disso, a gente também pode promover eventos, palestras, seminários, capacitações. Nós procuramos manter uma comunicação com a rede assistencial para fazer um trabalho interdisciplinar, porque nós não atuamos sozinhas, nós sabemos disso, nós nem temos essa capacidade. A OAB, enquanto órgão de classe, enquanto entidade de classe, tem o seu papel, mas nós temos as nossas limitações enquanto profissionais. E aí, até ao longo da live, a gente vai explicar um pouquinho sobre essas atuações, sobre essas limitações, mas a nós incumbe, objetivamente, o acompanhamento da execução de políticas públicas, seja governamentais ou não governamentais, em prol de crianças e adolescentes. Inclusive, eu mencionei eventos, já fica aqui o meu convite. No dia 25, agora de maio, nós teremos um grupo de estudos para falar sobre adoção. Então, já fica o meu convite ao CRAVE, nós encaminharemos para vocês, esperamos que todos façam um bom proveito também. Eu acho que a gente vai gostar sim, vai achar muito legal. Nós adoramos ter o contato de vocês já logo do começo, então queremos continuar aí com os laços estreitos. Bacana. E vocês atendem juridicamente pela comissão? Acho que a Lari vai poder explicar melhor isso para você. E o meu áudio, ele tá demorando um pouquinho, por isso que na demora. Mas sempre que ele der um delay, eu aviso. Eu gosto muito dessa pergunta, Vinícius, e a gente sempre conversa muito sobre ela na comissão, porque é uma boa resposta que desmistifica muita coisa, né? Primeiramente, é preciso esclarecer que nem eu, nem a Giovana, nem a Jéssica, nem a Amanda, nós podemos atender os casos que chegam até a comissão de forma particular. Então, nós não fazemos esse atendimento de forma particular como nós, advogados. As denúncias, elas chegam para a gente de duas formas principais. Pessoas que nos conhecem e sabem que nós integramos a comissão e fazem as denúncias, ou pela nossa própria subseção. Chega na subseção, eles passam para a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, para a nossa comissão, e nós assumimos o caso a partir daí. Agora, se a família da criança vê necessidade do auxílio de um advogado, seja para guarda, para processos de alimento, aí sim, nós falamos para procurar um advogado que seja da confiança da família. Às vezes já tem um advogado conhecido, um advogado que já teve envolvimento com a família, então procure ele. Ou procure a assistência judiciária da OAB, que lá na Casa da Ordem nós temos, né, a atuação de defensores públicos que fazem os plantões lá, procurem essa assistência. Porque nós não podemos fazer esse atendimento particular, porque pode caracterizar a captação indevida de clientes. E isso vai contra o Código de Ética do advogado. Então, é ótima essa pergunta para a gente poder fazer aqui essa separação de particular e comissão. O que acontece aí, Vinícius, é que a comissão o que nos incumbe fazer de forma jurídica? Encaminhar os casos e muitas vezes orientar as famílias, porque nós já percebemos que os casos advêm de famílias com uma situação social bem precária e que muitas vezes não têm a informação de onde procurar, do que fazer, de que providência tomar. Especificamente nesse caso dos abusos, por exemplo, quando a comissão recebe denúncias nesse sentido, nós imediatamente atuamos em conjunto com a rede assistencial, porque, como eu disse no começo, nós não podemos agir sozinhas, né? Então, a gente encaminha essa família
para o Ministério Público, para a Polícia Civil, nós mesmas podemos expedir ofícios, emitir pareceres. Quando a doutora Larissa se refere a casos que nós não podemos atender de forma particular, no caso dos abusos, por exemplo, pode ocorrer a perda do poder familiar, que é quando o pai ou a mãe, se for identificado que é conivente com o abuso, com a exploração, ou que a pratica de forma direta, vai existir um processo. E eles vão precisar de uma defesa. Nós não podemos fazer essa defesa, porque este caso chegou até nós pela comissão. Então, nós não podemos ser remuneradas por casos que chegam até nós pela comissão. A comissão, ela é o primeiro passo, né? Ela é a primeira procura da pessoa que está com uma criança, com um adolescente numa situação de abuso, de exploração. A comissão, ela é importante dentro da Casa da Ordem, porque, às vezes, é aquele único lugar que a pessoa vê e fala, nossa, eu posso procurar, eu vou ver o que eu posso fazer mediante disso. Sim. Por isso que o envolvimento que nós temos com a Casa da Ordem, o envolvimento principalmente que nós temos entre nós, do grupo, o bom conduzimento disso é tão importante para que todo o resto funcione. Sim. E eu acho de suma importância ressaltar isso que vocês falaram, doutoras, porque a orientação é fundamental, e lá no CRAV a gente vê muito isso, que a orientação contribui muito para a pessoa, para o familiar que está preocupado, né? Porque muitas vezes eles confundem, por não ter conhecimento jurídico, não ter conhecimento de para onde as coisas têm que caminhar, eles confundem onde que tem que ir, às vezes vão no lugar errado, aí acabam batendo em tanta porta errada que acaba desistindo, né? E o trabalho de orientação é fundamental para saber direcionar esse familiar, essa pessoa, para o lugar correto, né, doutoras? Muito importante. Sim, sem dúvida. E pegando um gancho também um pouco nisso, tem uma dúvida um pouco mais geral, né? O trabalho de vocês, ele envolve essa articulação com outros serviços? Vocês conseguem especificar que serviços que são esses que vocês articulam? Sim, sem dúvidas. Nós não trabalhamos sozinhas, Vinícius, porque nós não temos uma formação psicossocial para fazer o atendimento integral de crianças e adolescentes em situação de risco ou em situação de vulnerabilidade. O que acontece é o seguinte, nós podemos fazer a orientação jurídica, e é aí que eu mencionei com relação às nossas limitações. Quando é trazido um caso neste sentido para nós, seja envolvendo abuso no campo sexual ou abusos físicos, psicológicos, nós podemos receber essa denúncia e encaminhar da forma correta, inclusive orientando a família, porque isso que você mencionou sobre, de repente, procurar nos lugares errados, acaba até atrapalhando a proteção integral dessa criança ou adolescente em situação de risco e prolongando o estado de violência. O que a gente pretende é fazer com que isso diminua e garantir uma proteção efetiva, rápida e prioritariamente integral. Então, nós atuamos em conjunto com a rede de proteção do município de Suzano, que é formada aí pelo CRAS, pelo CREAS, quase majoritariamente pelo Conselho Tutelar. Nós alugamos os conselhos tutelares sempre que possível, né? Conhecemos agora o trabalho do CRAV, com certeza alugaremos muito o CRAV também. Além disso, a gente conta com a atuação do Judiciário, que é muito presente, muito atuante aqui no município, do Ministério Público, que está sempre predisposto a atender a OAB e a rede assistencial para receber as denúncias, e a ideia é mais ou menos essa, garantir a resolução máxima e rápida dos casos que chegam até o nosso conhecimento. Eu ia mencionar já ninguém caminhar sozinho, né? A gente sempre ter muito envolvimento com todos, para que quanto mais envolvimento você tem com os demais órgãos, mais rápido você consegue encaminhar e resolver. Sim, sim. Eu ia mencionar o Conselho Tutelar, né? Ontem se falou bastante na live sobre o Conselho Tutelar e o papel fundamental que eles têm. E o Bruno acabou citando que o Conselho talvez fosse o primeiro órgão aí a ser mencionado. Vocês concordam com essa afirmação? A pessoa deveria acionar ali o Conselho Tutelar? Seria uma orientação essa, talvez? Lari, quer fazer alguma observação? Desculpa, Vinícius, eu tô com um delay no meu, eu não consigo ouvir. Fica tranquila. Você repete para mim, por gentileza?
Se o conselho tutelar seria um órgão a ser acionado logo que esse caso, essa informação chega até vocês, seria esse primeiro lugar, talvez, a ser acionado? Depende muito do caso, né? O conselho tutelar, ele vai entrar, sim, nos nossos entes de comunicação, né? Porque vai ser ele que vai começar a acompanhar aquela vítima, acompanhar o cotidiano, a fim de garantir a sua proteção. Então, o conselho tutelar, ele tem um lugar muito importante, né, nesse combate ao abuso e à exploração. E o que acontece aí também, Vinícius, é assim, o conselho tutelar, como eles têm plantonistas, e aí eles entram como esse ente especializado no atendimento de crianças e adolescentes. Eles têm esse tato, têm essa técnica, que talvez nós advogadas nem sempre tenhamos. Então, eu creio que o conselho tutelar, ele tem esse grau de importância num momento de flagrante, por exemplo. Não só a polícia deve ser acionada. Normalmente as pessoas já buscam a resolução da parte jurídica, mas eu acho que antes de tudo é preciso garantir a proteção dessa criança. Então, se essa violência parte do seio familiar, o conselho tutelar é a primeira, por uma noite, por outras noites, seja acompanhada, vai haver um acompanhamento posterior, mas de início precisa haver uma proteção imediata. E o conselho tutelar, sem dúvidas, é muito competente, muito responsável por essa proteção preliminar, né? Uma outra dúvida que eu acho que bastante gente tem são quais são os direitos da vítima de abuso, de exploração sexual? Perfeito. Existem 2 direitos muito importantes, né? Que o primeiro que cabe salientar, que nós sempre também conversamos sobre ele, é as orientações da lei discutativa, né? A criança e o adolescente vítima do abuso, ela precisa ser ouvida de forma protegida. Então, a lei da escutativa, ela vai determinar que o procedimento de entrevista perante os órgãos da rede da proteção, ele seja limitado e restrito apenas ao necessário. Então, a vítima, ela... Latindo, desculpa. Fazer live em casa é ótimo, né? Os cachorros embestaram a correr aqui. A vítima, ela tem que ser ouvida conforme aquilo necessário e de preferência, uma vez só, sem ficar passando por vários órgãos e relatando a mesma situação várias vezes e sofrendo aquele constrangimento, aquela dificuldade de elucidação dos fatos, repassando por um desequilíbrio emocional tantas vezes, né? Nós precisamos preservar a criança ou adolescente e é um direito essa preservação deles. Nós precisamos garantir a saúde mental, e o CAPS sabe muito bem disso, como é importante a saúde mental nesse momento, né, do abuso. Um outro direito também já entra nessa questão do psicológico, que seria o encaminhamento para o CAPS, ou para um psicólogo particular, um psicólogo do convênio. Isso quem vai escolher, quem vai optar, é a família da vítima, né, e ela vai encaminhar para que a criança possa se abrir com aquele psicólogo e possa ter uma escuta de uma pessoa que entende e uma pessoa que consegue conversar. Porque muitas vezes nós pegamos casos de crianças que não gostam de alguém. Eu não gosto do tio, eu não gosto da tia, mas por que você não gosta? E essa criança não consegue falar por que ela não gosta. Seja porque a criança não quer falar, seja porque ela foi ameaçada, ela ameaçaram os pais dela, ameaçaram qualquer ente da família dela. Nós, como jurídico, não conseguimos essas informações da criança. A família, muitas vezes, também não consegue. Então, cabe ao psicólogo, ao apoio psicológico, conseguir essa informação de um modo que ela consiga falar. E isso também vale ao adolescente, né? Porque quantas vezes o adolescente ele não fala por vergonha de ser julgado? O que eu fiz para poder ter sido abusado? Qual foi o meu problema que eu fui explorado? A culpa é minha. Né? Então lembrando aí que a culpa nunca é da vítima. Exatamente. Nunca. Independente da idade, a culpa nunca é da vítima, principalmente em se tratando de uma criança ou de um adolescente. Exato. Por isso que a gente fala que a missão da comissão são esses encaminhamentos.
Então, a gente encaminha para os órgãos responsáveis para a criança ser ouvida, a gente encaminha para o órgão responsável do Ministério Público, a gente oficia para começar uma investigação criminal. A comissão também não é investigativa. Então, nós pegamos as evidências, pegamos os menores da situação e encaminhamos, vamos fazendo os encaminhamentos. Encaminha para o delegado de polícia, ele que vai conduzir a investigação com o Ministério Público. E aí, a gente encaminha para o Conselho Tutelar também, né? Que aí ele vai passar a acompanhar aquela criança, porque aí nós queremos também saber o que está acontecendo naquele seio familiar. E aí o Conselho Tutelar que tem essa função de nos dizer, né? E uma coisa que você falou que eu achei muito importante e que eu também descobri só depois que eu comecei a trabalhar com isso, que é o Ministério Público quem direciona essas investigações da Polícia Militar, né? Então, a delegacia, ela recebe do Ministério Público. Vocês conseguem falar um pouquinho rapidamente para a gente sobre isso? Pode falar, gente. Sim, na realidade é assim, Vinícius, todos os procedimentos criminais, eles, quase em sua maioria, mas não vai adiantar eu querer entrar em pormenores aqui, de direito processual penal. Com relação a casos envolvendo crianças e adolescentes, a partir do momento em que essa denúncia é feita, se for um estado de flagrante, é acionada a polícia militar, e essa ocorrência vai ser apresentada a um delegado de polícia numa delegacia de polícia civil. Depois disso, esse procedimento vai ser remetido ao Ministério Público para apreciação, avaliação de eventuais indícios do processo e uma apresentação de denúncia. Ao longo do feito, incumbe a Polícia Civil a colheita de depoimentos preliminares na delegacia de polícia, de parentes que tenham presenciado situações estranhas, situações suspeitas, porém lembrando que após a vigência da lei de escuta especializada, não mais a criança ou adolescente pode ser ouvida na delegacia de polícia. A oitiva deve ser feita por um profissional da rede de proteção ou até por um comitê de gestão colegiada da rede de proteção, principalmente em caso de criança, lembrando que criança é o indivíduo até 12 anos incompletos e o adolescente de 12 anos completos até 17 anos incompletos, para que seja feita de uma forma lúdica, para que o relato seja produtivo, proveitoso e não ocorra aquilo que a Larissa comentou, uma repetição de violência, uma violência institucional, de obrigar essa criança ou adolescente a repetir esses fatos. Posteriormente, todo esse expediente elaborado pela Polícia Civil vai ser encaminhado ao juiz, ao judiciário, vai ser apreciado também pelo Ministério Público, porque é o Ministério Público detentor da ação penal. É mais ou menos isso. Então, sem uma denúncia formal, sem uma denúncia criminal, não existe um processo. Após receber esse expediente, o Ministério Público apresenta uma denúncia, caso entenda que é assim cabível, ou deixa de apresentá-la e arquiva o procedimento. Envolvendo crianças e adolescentes, eu confesso que eu, pelo menos durante o meu tempo de atuação, eu não vi um procedimento por estupro de vulnerável, por abuso, ser arquivado na delegacia de polícia. O Ministério Público sempre prefere conduzir as investigações, colher a prova no judiciário, perante um juiz, para elucidar melhor. Nós precisamos ter um cuidado, né, maior com as nossas crianças e adolescentes. E o processo judicial, ele possibilita essa investigação um pouco mais acurada, um pouco mais detalhada. Certo. Aproveitando o gancho também, como que os pais que descobrem a violência, eles devem proceder aí nesses vários órgãos? Como é que eles devem proceder juridicamente? Olha, é uma situação bem delicada. Primeiro, o mais importante, antes até do âmbito jurídico, o mais importante é ressaltar que nunca se deve desacreditar da palavra da vítima. A Larissa já puxou esse gancho e a gente reitera sempre que possível nos eventos, nas palestras que nós fazemos. A palavra da vítima, ela tem suma importância. Então, se a criança ou adolescente passar a demonstrar comportamento incomum, um pouco mais rebelde, rendimento escolar diferente do que é o habitual, passar a demonstrar um certo repúdio por algum parente, até mesmo pelo pai ou pela mãe, algo que fuja à normalidade, né?
Primeiro, dê credibilidade a essa criança ou adolescente. Muitas vezes eles não falam com a boca, mas eles falam com toda a linguagem corporal, né? Com brincadeiras. A Larissa também, eu tenho certeza que viveu essa experiência de presenciar casos em que muitas vezes a criança ou adolescente vítima demonstrava por meio de brincadeiras muito novos, mas com brincadeiras muito sexualizadas. Isso chamou a atenção da família, que resolveu conversar de uma forma mais detalhada e acabou descobrindo um abuso. Então, eu acho que, de início, esses episódios de abuso, como eles vêm acompanhados de ameaças, a criança ou adolescente normalmente vão ter medo de contar para alguém. O adolescente por vergonha, a criança porque recebeu uma ameaça de que o papai seria machucado, mamãe seria machucada, ou aconteceria alguma coisa. Então, primeiro, o importante é prestar atenção a esses sinais. Depois, das medidas mais práticas, são, quando os pais identificarem alguma coisa nesse sentido, um dos pais identificar em relação ao outro, ou então a um terceiro, a um familiar, primeiro passo é o afastamento dessa criança ou adolescente do convívio da pessoa suspeita. Se está no âmbito familiar, mamãe, papai mexeu comigo. Opa, peraí, vamos conversar, vamos saber o que está acontecendo aqui. Mas enquanto apura, afasta do convívio para tentar esclarecer e não prolongar o episódio de violência. E nesse intervalo de tempo, já contar com o apoio psicológico é muito importante, como a gente vem mencionando desde o começo. Então, acho que o mais importante aí, antes do âmbito jurídico, é garantir a proteção prática, no âmbito prático. Depois disso é que a adoção de medidas judiciais se mostram relevantes. No caso de um flagrante, polícia militar imediatamente, provavelmente a família não vai lembrar de um conselho tutelar, alguma coisa assim, no momento de emoção, a própria polícia militar faz esse trabalho de acionar o conselho. Se não for uma situação de flagrante, em que o abuso esteja ocorrendo ali às suas vistas, é possível acionar a Polícia Civil, o Disque 100, o Disque 180, os canais de denúncia. A comissão tem uma cartilha com esses canais de denúncia que foi elaborada, inclusive, pela doutora Larissa. A gente deixa disponível para o CRAV também, para que as pessoas tenham acesso, né? O Ministério de Direitos Humanos recebe essas denúncias. Isso é o mais importante, porque a partir daí, quando for identificado o agressor, como ocorreu a prática, qual é a situação, as demais medidas vão ser tomadas. Se a agressão parte de alguém do núcleo familiar, precisa ter afastamento da família, talvez um possível encaminhamento para abrigo, né? Encaminhamento para família colateral, conceder a guarda provisória a alguém. A gente fala muito no direito que tudo depende, mas é verdade. Principalmente numa situação dessa, a gente tem que causar o mínimo de impacto nessa criança ou adolescente que foi vítima. Ele já sofreu demais. Ele não precisa que a gente, com burocracias, ainda coloque mais violências para eles. Então, a ideia aí de início é afastar do abusador e depois garantir as medidas judiciais cabíveis. Até porque um dos direitos da criança ou adolescente vítima é ver o seu abusador responsabilizado criminalmente, né? Talvez não entenda aí numa idade muito tenra, mas com o passar dos anos eu tenho certeza que é uma marca que infelizmente não se apaga. Então é um direito da criança ou do adolescente ver o seu abusador criminalmente responsável. Gostaria muito de ver essa cartilha. Se tiver em formato digital, compartilha com a gente, que a gente compartilha. E nós montamos em formato digital exatamente para ficar mais fácil a divulgação, né? Que Pode hoje deixar. em dia a gente já não entrega mais papel físico para as pessoas. Né? Com certeza. Vocês falaram um pouquinho sobre o afastamento dessa pessoa do abusador, né? Da criança desse abusador. Vocês sabem dizer se esse abusador geralmente vem da família, está nesse ambiente familiar? Essa é uma pergunta que gera muita curiosidade das pessoas e sempre está caindo, assim, para a gente. Sim. E isso não sou eu, não sou a Giovana, não é quem atua na área que fala. Quem fala são as estatísticas, né? Em 2019, se eu não me engano,
nós tivemos uma última pesquisa que foi conduzida pelo Ministério de Direitos Humanos. E, na época, foi constatado que 90% dos abusos ocorrem no âmbito familiar, sendo 70% deles praticados por pais, padrastos ou madrastas e representantes legais. É um índice bastante preocupante, né? Porque tá ali junto com a criança, um convívio diário, e muitas vezes os pais saem para trabalhar e o padrasto que cuida, a madrasta que cuida, e perde-se um pouco desse controle, né? Porque hoje nós temos uma sociedade que trabalha muito e acaba deixando as crianças em casa com pessoas que cuidam. E eu sempre falo para a Giovana, para as meninas, eu falo, gente, vocês que têm filho, que nós temos uma na comissão que tem filho, se importem e tira 5 minutinhos do seu tempo no trabalho, liga para a criança, pergunta, você está bem? Como que está sendo o seu dia? Pergunta para a pessoa que está cuidando, ele está bem? Observa depois, quando você chegar em casa, quais são os comentários daquela criança. Ai, eu não quero mais ficar com tal pessoa. Ai, não foi legal o meu dia. Por que não foi? A criança não fala? Desconfie. Então, é muito o que a Giovana falou. É a gente dar visibilidade à palavra da vítima. A palavra da vítima, nesse caso, é muito importante. E quando você olha uma estatística que 90% dos abusadores estão dentro da sua casa, aí você fala, nossa, mas peraí, né? Algo não está muito certo nisso. Tem muita coisa errada. Nós temos a pergunta aqui do Carlos Araújo, inclusive nesse sentido, perguntando se os casos ocorrem com maior incidência no âmbito intra ou extrafamiliar. Intrafamiliar, e há inclusive uma explicação psicológica, psiquiatra para isso, de estudos que eu já li. A maior parte dos abusadores se aproveitam do poder familiar que eles exercem para praticar os abusos. Então, eu sou seu pai, você tem que me obedecer. Eu sou sua mãe, você tem que me obedecer. A gente fala de pai e mãe, padrasto e madrasta, tio e tia, porque não são só meninos que sofrem violência sexual. Aliás, meninas. Meninos também sofrem. Só que como existe ainda uma cultura de sexualização precoce de meninos, muitas vezes existe essa ideia. Um garoto de 12 anos se envolver com uma mulher mais velha é ok. Uma menina de 12 anos se envolver com um homem mais velho é crime. É tudo crime. É tudo crime. E nessa mesma pesquisa que fala sobre os 90% dos abusos, fala também que 73% são de meninas. Entretanto, 18 e alguma coisinha, assim, uns quebradinhos, são de meninos. Então existe. E é importante que a gente saiba, que tenha na cabeça que existe. Porque às vezes um menino vai reclamar, por exemplo, da babá que ficou com ele, ou de uma prima, e você fala, claro que não, você tá doido, não foi isso, né? Muitas vezes até os pais desestimulam, né? Nossa, mas ela gosta de você, e não sei o quê. Se é com uma menina, a situação muda. Se é com um menino, é uma coisa normal, ele tá começando a vida sexual. Isso não existe. Isso não existe. Um garoto de 12 anos, ele não é só um garoto de 12 anos, ele é um adolescente de 12 anos. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho já sobre essa questão da idade, mas ele não é capaz de manifestar consentimento para um ato sexual. Precisa acabar, inclusive, precisam ser revistos alguns valores nesse sentido da sexualização precoce de adolescentes, principalmente do sexo o cuidado masculino. até mesmo dentro de casa, né? Porque às vezes a criança vai para a escolinha, pequenininha, e fala, e a namoradinha, e o namoradinho? Então, assim, é muito perigoso você ficar fazendo essa incitação à sexualidade dentro de casa, não a sexualidade propriamente dita, mas, assim, a ter um namorado aos 4 anos de idade. Então, você fala, meu Deus. É exatamente isso. É exatamente isso. Gostaria de agradecer a pergunta do Carlos Araújo, coincidiu um pouquinho com o que a gente estava falando, acabei colocando ela aqui na tela para a gente falar também. E aproveito esse gancho para pedir para o pessoal aí, eu estou vendo bastante gente chegando, a Cristiane, que é nossa convidada aí da próxima terça-feira, já está aqui também comentando no chat, estou vendo bastante gente chegando. Então comentem as suas dúvidas, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai abrir mais um espaço para ler todas as dúvidas de vocês, os comentários, vão falando com a gente aí. E voltando um pouquinho no nosso assunto, doutoras, até que idade, aproveitando que você mencionou, até que idade se caracteriza o crime de estupro de vulnerável?
Bom, eu puxei esse gancho justamente por isso, porque algumas pessoas ficam um pouco em dúvida sobre o crime em si. O Código Penal ele determina que o estupro vulnerável é considerado todo aquele que não tem plenitude das suas faculdades mentais ou adolescentes abaixo dos 14 anos. Quando diz o código menor de 14 anos, significa até 14 anos incompletos, ou seja, até 13 anos e 11 meses de idade ainda é considerado estupro de vulnerável. E isso não foi à toa. A legislação que incluiu esse crime no Código Penal, ela o fez justamente para evitar a sexualização precoce de crianças e adolescentes. Né? Isso acontece bastante em municípios do interior, em cidades mais afastadas, mas nós também temos uma incidência grande nas grandes capitais. Nesse sentido, eu vou fazer um apontamento, porque nós temos recebido algumas situações e eu tenho notado que têm sido recorrentes. Algumas pessoas acham normal, por exemplo, um menino de 13 anos sair, enfim, com uma menina de 17, ou com um menino de 17, que seja, ainda que sejam dois adolescentes, configura ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Muitas vezes as pessoas no olhar popular pensam, nossa, mas são dois adolescentes ficando juntos, saindo juntos. Aos olhos da lei, considerando que é abaixo dos 14 anos, é estupro de vulnerável. E um mero beijo, de repente algumas carícias, já são suficientes a caracterizar o delito. Então precisa haver um cuidado, precisa haver uma orientação das famílias nesse sentido. A partir dos 14 anos de idade, a legislação, se apoiando em estudos psicológicos, entende que o adolescente já é capaz de manifestar vontade. Então já é capaz de se autodeterminar com relação ao ato sexual. Havendo ato sexual forçado, o crime será de estupro, não mais de estupro de vulnerável, tá? Agora, se o ato sexual for com menor abaixo dos 14 anos, não existe consentimento. Algumas pessoas até questionam, mas tem adolescentes de 13 anos que já estão em relacionamentos. Incumbe à família, feliz ou infelizmente, essa orientação, né? Para evitar essa sexualização precoce, para evitar a responsabilidade criminal dos envolvidos posteriormente, porque ainda que se diga em juízo, eu quis, eu estava com ele porque eu gostava dele. Nós acreditamos, e eu acredito piamente acompanhando os casos, que um adolescente ou uma adolescente de 12, 13 anos não é capaz de decidir isso sozinho. Até mesmo por conta das implicações do corpo, das eventuais consequências, como doenças, gravidezes indesejadas, todo o restante que nós já conhecemos. A gente tem que tomar muito cuidado com a normalização de certas coisas, né? Essa normalização do adolescente sexualizado muito cedo, da criança sexualizada muito cedo, e que cresce com uma cabeça um pouco mais aberta, assim, né, em termos, cabe aos pais. E aí vai caber aos pais dentro de casa fazer essa orientação, porque aí já não incumbe a justiça, não incumbe ao psicólogo. Se não for os pais que tratam disso, quem vai ser? Nós precisamos ter esse papel. Ouvindo vocês falarem, aqui vão me dando flashbacks assim, de histórias que passam pela gente no CRAV. E a gente ouve muito falar, principalmente dos pais que estão ali no âmbito familiar e que sabem muitas vezes do caso antes, muito tempo antes, mas postergam uma denúncia, que eu acreditava que prescrevia, que não valia mais, que esse crime já não ia valer nada, se eu procurasse a polícia não valia nada. Até mesmo o abusador usa disso para poder ameaçar a vítima, não contar, não denunciar. Existe uma prescrição, principalmente para esse crime de estupro de vulnerável? Existe uma prescrição, mas em 2012 essa prescrição foi alterada. Através da Lei 12.650, que foi instituída pela CPI da pedofilia, que foi uma CPI do Senado, foi instituído que são 20 anos para haver a prescrição. Entretanto, esses 20 anos vão começar a contar a partir do dia que a criança, adolescente, né,
completar 18 anos. Por quê? Porque, como a Giovana disse um pouquinho mais cedo, é um direito da criança e do adolescente que foi abusado ver o seu abusador se responder criminalmente por esse fato. Então, a partir dos 20 anos, vamos começar a contar, a partir dos 18, vamos começar a contar 20. E aí sim, esse direito vai ser posto, né, para essa criança que foi abusada cedo ou para esse adolescente que foi abusado durante esses últimos anos, né? E é muito importante falar sobre isso porque realmente as pessoas acham que prescreve, os abusadores ameaçam falando, esse crime já prescreveu, não vai acontecer nada. E o que mais a gente escuta no direito penal é, não vai dar nada. Não vai dar em nada. Não vai dar nada. É muito triste ouvir isso, na realidade, porque nós sabemos no que é que dá, inclusive pelos nossos acompanhamentos, pela nossa experiência, ambas como estagiária na vara da infância, a gente bem acompanhou as consequências. Uhum. Nós tivemos casos, todos os casos correm sob segredo de justiça, porém, nós temos um caso que nós podemos trazer aqui a público, porque foi um caso público na época. A Lari, na verdade, que me lembrou dele ontem e foi um marco na minha vida profissional, que foi um caso ocorrido em 2012. Eu fui estagiária da Delegacia de Polícia Central na época, que foi o caso do André Graciano de Ramos. Ele abusou sexualmente da enteada e a matou posteriormente com facadas. Nos primeiros dias, ele negava, ele se apresentou muito emotivo, e posteriormente acabaram, a Polícia Civil chegou até ele, eu tinha 17 anos na época, estava no meu primeiro ano de faculdade, me abalou muito esse caso. Eu coloquei um marco na minha vida profissional ali, porque aquele dia eu decidi o que eu queria para minha vida, o que eu queria seguir. E depois, por coincidência, eu e a Larissa tivemos contato com esse processo já na fase judicial. Eu fiz uma parte da pronúncia do André, a Larissa fez a outra parte quando entrou, porque eu saí, ela entrou em seguida, no fim do meu estágio ela entrou, e nós tivemos a oportunidade de ver essa pessoa responsabilizada criminalmente pelos seus atos. Infelizmente... E foi um caso muito, muito triste, acho que, porque nós estávamos ingressando na faculdade, era aquele furor, meu Deus, o direito penal, e que coisa legal, e de repente apareceu esse caso de um rapaz chorando na TV diária ainda, e ele chorava copiosamente, dizia que ele queria pegar quem tinha feito aquilo com a filha dele, porque era a filha dele. E eu lembro do relato da Giovana que ela falou quando perguntaram para ele por que ele fez isso, e ele respondeu que ele amava ela. Então, foi assim, marcou muito nosso início de carreira e nossa decisão por que caminho seguir, eu acho. Sem dúvida. Foi um marco, assim, emocional e profissional, sem dúvida. Caso muito forte, né? Foi bastante. E não é isolado, né, Vinícius? Não. Essa é a pior parte. É muito recorrente. Enquanto nós duas estagiávamos no fórum, assim, era um estupro de vulnerável por semana para sentenciar, e cada caso é um caso, cada relato é um relato, e o estagiário, ele pena. Salve os estagiários, fica aqui os nossos cumprimentos aos estagiários, inclusive. Olha, porque a gente, como advogado, muitas vezes a gente escolhe onde nós queremos trabalhar. Então, tem coisas que eu não faço, tem coisas que a Giovana não faz, mas você, como estagiário, você tá ali e ali. Tudo. Sim. Então, assim, é homicídio, é vulnerável, é criança, é idoso. É válido porque nós pudemos aprender, mas ainda assim, ficam os nossos cumprimentos para os estagiários, que nós sabemos é um grande que aprendizado. Se você está fazendo direito, você só está fazendo direito se você estagiar. É verdade. Vocês falaram essa questão sobre não dar em nada. E eu acho que muitos pais de crianças que sofreram esse crime têm muita dúvida em relação ao tempo do processo, a como esse processo ocorre, que fases que tem,
Vocês conseguem dizer se tem um tempo, como é que funciona, desde do momento que a pessoa procura a delegacia até uma possível prisão do acusado? É muito difícil precisar, Vinícius, porque assim, como a Larissa disse, a gente vem trazendo desde o início da live, os casos são muito peculiares. Os casos em que ocorrem a prisão em flagrante são analisados e findados um pouco mais rápido, não só para preservar os interesses da criança ou adolescente, mas porque o Código de Processo Penal traz previsão de prazos diferentes para réus presos. Então, esses prazos precisam ser respeitados pelo juiz, até mesmo para que não se alegue eventual excesso de prazo pela defesa e isso ocasione na soltura do acusado, do eventual agressor. Lembrando que a nossa Constituição determina a presunção de inocência até o trânsito em julgado, porém, diante de indícios fortes, de evidências, ao menos na primeira instância, é viável a manutenção da prisão para a preservação dos interesses da criança ou adolescente envolvido. Outros casos, porém, podem levar um pouco mais tempo, a gente não consegue determinar bem como isso ocorre, porque tem prisões que acontecem ao longo do processo, tem prisões que acontecem em segunda instância, tem prisões que acontecem na sentença, então acaba sendo um pouco mais difícil precisar. Nós tivemos um caso em Suzano, que também foi público, por isso eu menciono aqui, sem contudo mencionar nomes. Nós tivemos um líder religioso preso durante uma sentença após praticar abusos contra seguidoras. Esse processo durou 2 anos. Então, foi um período aí, talvez um pouquinho mais longo, mas em que precisou juntar provas necessárias para apurar a responsabilidade dessa pessoa. E durante a audiência, já foi sentenciado esse processo e ele foi preso durante a audiência. Além da responsabilidade criminal, a gente lembra que é preciso zelar pelo bem-estar da vítima. Então, independente da duração, sempre orientando pais, responsáveis legais, administradores de abrigos, a sempre ficarem atentos aos sinais. Isso é o mais importante, para que a gente tenha uma intervenção psicológica rápida e consiga garantir a máxima proteção. Doutoras, a gente já vai para os comentários, para as perguntas do pessoal que está comentando aqui, mas antes isso me puxou uma dúvida que eu sempre tive, eu quero perguntar para vocês, aproveitar esse momento também aqui para tirar minhas dúvidas. A gente vê muitos casos desses com várias vítimas na TV, né? Passa na TV, esses casos viram muito populares. E o pessoal sempre fala que quanto mais vítimas, mais fácil é de fazer um processo contra essa pessoa que está sendo acusada. Isso é uma verdade? Olha, considerando que normalmente as histórias são parecidas, né? O modus operandi do agressor costuma ser muito semelhante, isso acaba corroborando, uma corrobora a outra. Nós tivemos esse exemplo no caso do Roger Abdelmaci, tivemos esse exemplo no caso do João de Deus, por exemplo, né? Mas, ainda assim, ainda que seja uma versão isolada, isso não deve ser desconsiderado. De fato, a versão de diversas vítimas acaba providenciando uma prova muito mais robusta, porque demonstra um modo de agir, né, do agressor. Principalmente quando essa recorrência de denúncias transforma o caso em público e notório. Sim, sem dúvida. Uhum. Porém, no caso de crianças e adolescentes, a gente tem um pouco essa dificuldade. Por quê? Normalmente o agressor ele não tem antecedentes, ele tem uma conduta social ilibada, é pai, considerado pai de família, conservador, muito cuidadoso. Uma pessoa bondosa no meio. Esses abusos acontecem de uma forma clandestina. Ou, ressaltar ainda, porque o dia 18 de maio, ele visa o combate ao abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, ainda que o pai ou a mãe não abusem diretamente do seu filho ou da sua filha, mas os exponham à atividade sexual com terceiros e se aproveitem financeiramente disso, também podem ser responsabilizados criminalmente pela exploração sexual. A gente vê isso com uma recorrência muito forte nas áreas mais periféricas, principalmente da capital paulista. Isso acontece com uma frequência muito grande e acaba sendo
uma outra forma de violência igualmente grave. Então, sim, os relatos em conjunto ajudam a prova, mas o relato isolado também não pode ser desconsiderado, não. Certo. Vou agora abrir um pouquinho para as dúvidas do pessoal. A Lucila Damori Bastos comentou assim: quem geralmente, em caso de abuso infantil, chegam até vocês? Podem chegar até nós os pais da criança que sofreram abuso do adolescente, os tios, tio, tia, qualquer pessoa que conviva com a criança e a criança tenha tenha chegado na pessoa e relatado qualquer ato clandestino, como a Giovana disse, clandestino de alguém da família. Então, assim, não tem uma obrigatoriedade de ter alguma relação com essa criança, porque nós também caminharemos para ser apurado, né? Então, sabe de alguma coisa? Procura a comissão. Se expõe algum flagrante, tem ideia de algum flagrante, procura a polícia militar. É papel de todo mundo dentro da sociedade zelar pelas crianças e pelos adolescentes. Às vezes a gente acredita que não, é da alçada só do pai e da mãe. Que existe uma premissa muito grande até hoje, de que na briga de marido e mulher ninguém mete a colher, deve meter sim, na vida da criança e do adolescente tem que meter mais ainda. Porque é todo mundo em sociedade que pode mudar a vida de uma criança. Tirar ela de um lar que ela sofre abuso. A gente tem esse papel muito importante, inclusive, Vinícius, mais um cumprimento à rede de educação, porque, pelo menos durante os primeiros anos de vida, principalmente, até o fim da adolescência, muitas vezes os professores são mais presentes na vida adolescente do que a família, até por conta do tempo que é despendido na escola. Então, os professores também têm essa autorização para procurar a comissão ou para procurar uma autoridade se notarem ou se receberem algum relato nesse sentido, se perceberem algum indício de desvio comportamental, de mudança no comportamento da criança ou adolescente, os professores também podem encaminhar essas denúncias. Nós agradecemos a pergunta da Lucila. Nós agradecemos a pergunta, Lucila. Foi muito bom agir lembrar dos professores, porque quantas e quantas vezes nós não vemos casos de crianças que escreveram bilhetes para os professores, fizeram desenhos que remetiam ao abuso. Então, professores, eles são sempre muito maravilhosos e devem ser sempre muito lembrados. Agora a pergunta da Eli. Um relacionamento de uma menina de 13 anos com um rapaz com mais de 21 anos é abuso? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? É abuso. Configura o crime de estupro de vulnerável. Pode não haver aí uma relação de... Como eu posso falar? Submissão, necessariamente, mas aos olhos da lei, essa adolescente de 13 anos não tem capacidade psicológica de se autodeterminar para um relacionamento, ainda que ele não envolva ato sexual. Lembrando aqui, Vinícius, que para o crime não é considerado ato sexual só a penetração, tá? Então, beijos, carícias, qualquer ato. Quando falamos de estupro no geral, estupro de vulnerável, estupro da mulher adulta, do homem adulto, ela não envolve apenas a penetração, existem vários outros bem abrangente. Métodos. Então, sim, ele configura o crime de estupro de vulnerável, esse relacionamento mencionado. E se vocês me permitem acrescentar, doutoras, existe até uma questão, acho que do desenvolvimento humano, né? Uma menina de 13 anos com um rapaz de 21 anos, que já está aí no que a gente chama a idade do ápice da formação de um adulto aí, né? Então, para complementar um pouquinho o que vocês disseram sobre as pesquisas que o jurídico se apoia. Sim. Mais uma pergunta aqui, novamente agora do Carlos Araújo. Em uma situação de violência sexual intrafamiliar, quem deve sair de casa? O abusador ou a criança? A Lari vai responder essa pergunta e eu tenho certeza que ela vai lembrar do caso que nós conversamos ontem sobre essa questão do afastamento. Então, afastamento do lar
geralmente ele vai ser provido pela segunda pessoa que tem o convívio com a criança. Então, acolher essa criança pode ser na casa, acolha primeiro a criança. Então, acolha na casa da tia, acolha na casa da avó, acolha na casa de um amigo de confiança, porque geralmente quem denunciou essa criança está em contato com ela. Então, vai estar junto no acolhimento. Conseguir tirar o abusador de dentro de casa vão ser questões mais complicadas e que vai ser no desenrolar do processo jurídico. Mas primeiro, pegue essa criança e tire ela daquele convívio perigoso, para que não se repita as questões do abuso. Há um tempo atrás, teve um caso também que foi muito midiático, que a mãe descobriu o abuso, mas ela queria provas desse abuso. Então, ela deixou a criança ser abusada e ela ficou olhando. Então, assim, nunca façam isso. Acolham a criança. Você pode querer pegar a pessoa no flagrante, mas dê preferência pelo acolhimento e para tirar a criança daquela situação de violência. Exatamente. Sendo mais direta também a pergunta do Carlos, caso haja uma situação de flagrante, imediatamente 190 e o abusador será preso. Se houver testemunha, a própria mãe ou o próprio pai, terceiros podem testemunhar, será preso. Ou então é possível pedir medida protetiva para que o abusador seja afastado do lar e essa criança fique minimamente afastada até eventual apuração. O mais importante mesmo é tomar todas as providências necessárias logo de início para afastar do convívio social e garantir a proteção até segundo as informações. Doutoras, a gente vai chegando ao fim da nossa live, mas tô até sem palavras de tanto agradecido que eu tô. Acho que esclareci várias dúvidas que eu tinha jurídicas com vocês. Agradeço a presença de todas as pessoas que estão aí comentando no chat. Quero deixar esse espaço para vocês darem um recado final para essas pessoas, talvez familiares de vítimas que estejam vendo a gente, até mesmo vítimas que já passaram por isso em sua vida. O que vocês poderiam falar para essas pessoas? Mensagem. Bom, lembrando que nós falamos ao longo dessa live, eu acho muito importante essa questão de evitar a sexualização precoce de crianças e adolescentes. Nós precisamos de crianças sendo crianças, nós precisamos de adolescentes vivendo a sua fase de adolescência, que é a fase mais intensa da nossa vida, é a fase que a gente se apaixona e acha que o mundo vai acabar, é a fase que a gente aprende as coisas, que a gente às vezes define o que quer da nossa vida. A gente precisa de crianças e adolescentes tendo o seu momento de desenvolvimento sendo respeitado. Então, é muito necessário que as famílias sejam orientadas a não estimular essa sexualização precoce. E lembrando também o que nós mencionamos sobre não são só meninas que são abusadas, não são só meninas. Muita atenção a sinais de meninos também, às vezes por forma de desenhos, mudança de comportamento, mudança de padrão no dia a dia. Nós precisamos sempre lembrar do fortalecimento, principalmente psicossocial das vítimas. Nós deixamos aqui, inclusive, nosso canal aberto para pessoas que eventualmente queiram fazer denúncias. A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente pode ser acessada pela nossa subseção, pela OAB de Suzano. Nosso e-mail também vai ficar disponível com o CRAV, sempre que quiserem nos procurem, nós procuraremos fazer o melhor trabalho possível, mas sempre lembrando, a culpa nunca é da vítima. A roupa não importa, o comportamento não importa, a idade não importa. O que importa é que alguém se aproveitou de uma vulnerabilidade para praticar um abuso ou uma exploração sexual. Esse é o recado que nós deixamos, Vinícius. Sempre dê prioridade à palavra da vítima, sempre escute a vítima, sempre ouça os relatos das crianças. Nunca pense que é só uma criança birrenta que não quer ficar com alguém. Ela pode estar fazendo birra? Pode, mas ela pode estar sendo abusada, ela pode estar sendo explorada. Então, não é isso que a gente quer para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, e por isso que, assim como o lema da campanha, esquecer é permitir, lembrar é combater. Então, nunca esqueçam e sempre
continuem combativos. Eu acho que essa é a essência do trabalho que a gente desenvolve na comissão, é combater todos os dias e não esquecer jamais que todas as crianças importam, não importa a idade, não importa o financeiro, não importa nada, nós estamos ali para auxiliar todas as crianças e todos os pais responsáveis que procuram nossa ajuda. Vou deixar assim o e-mail de vocês, acho que até no post dessa nossa live, então o pessoal que estiver vendo depois, daqui a pouquinho já está aí o post atualizado com o e-mail de vocês, caso o pessoal queira entrar em contato com a subseção. Novamente agradeço muito, eu fico muito feliz em saber, como eu disse no começo da live, que o jurídico se interessa pela parte social e se interessa em participar de eventos assim. Isso é sempre muito importante, a gente ter esse diálogo. Quanto mais a nossa rede estiver fortalecida, mais as nossas crianças, mais os nossos adolescentes vão estar protegidos, vão saber que tem pessoas com quem eles podem contar para poder sair desse crime, dessa situação de vulnerabilidade. Nós agradecemos muito, Vinícius, ao convite. Fiquei muito feliz quando nós recebemos o convite do CRAVE. Eu espero que seja uma parceria de longa data. Tenho certeza muito duradoura. Agradeço muito a oportunidade e o convite. Logo, logo a gente vai querer as outras doutoras também que fazem parte da comissão conversando um pouquinho com a gente nas próximas lives. Acho que vai ser muito bom, sim. No evento de adoção, nós esperamos também vocês, que aí sim nós estaremos as 4 reunidas, fazendo uma mesa redonda sobre adoção, conversando com adotantes. Inclusive, a Silvia Rangel, que é coordenadora da AMAI e presidente. Silvia, um grande beijo. Nós deixamos aqui também o nosso convite e ela será nossa convidada especial nesse vídeo do Dia Nacional da Adoção. Nós agradecemos muito o apoio da AMAI até o momento e também esperamos que seja uma parceria muito proveitosa e bastante duradoura. Muito duradoura. Ela deixou um recadinho para vocês, acho que não sei se vocês estão conseguindo ver. Doutora Giovanni e demais membros da comissão, estamos ansiosos para iniciar nossa parceria. A AMAI agradece pela contribuição, estamos juntos na luta. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. A gente agradece muito a presença de todos e todas, a presença das doutoras aqui conversando com a gente, um papo maravilhoso. Para quem está chegando agora, você pode depois ver essa live vai ficar gravada no nosso Facebook, vai ser divulgada aí pelas nossas redes sociais, vocês podem acompanhar ela todinha depois. Fiquem ligados também, porque na próxima terça-feira a gente vai ter sim, mais live, né? E terça-feira é o dia 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? E a gente vai ter um mega seminário. Então a gente convidou o secretário Geraldo Garipo, a doutora Jaqueline Mendes, que é advogada, a Nayara Marcato, conselheira tutelar daqui de Suzano, a Cristiane Teixeira, que estava presente aqui com a gente, que é psicóloga também. E a gente vai adorar ver vocês presentes aqui, assistindo, acompanhando a nossa live. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima, gente. Uma ótima noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau.